Olá, minhas frujinhas, graça e paz mais uma vez. Vamos dar seguimento ao nosso devocional Mulheres Encajadas. E hoje, né, deixa eu só ajustar aqui mais um pouquinho. Hoje é o dia 10 e o tema é as pedras, o terreno da mente. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia unidade. Lucas capítulo 8, versículo 6. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é o pedregoso. Creio que esse tipo de solo pode ser compreendido como a mente humana. Pertencem a esse âmbito os pensamentos, as convicções e os conceitos. É na mente, não nas emoções, que são construídas as fortalezas mais resistentes. E como sabemos, as fortificações são construídas com pedras. A mente humana é tão incrível que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Sim, você é aquilo que você pensa. A Bíblia diverge sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada e nos aconselha a submeter a Cristo todo o pensamento, pois este se assemelha a uma pedra que precisa ser esmiuçada. Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar. Por isso, não te surpreenda se o inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce, embora murche diante da primeira provação, por falta de raízes mais profundas. Deste modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. A Bíblia, no entanto, ensina um segredo para vencer esta realidade. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E ao mesmo tempo, desenvolver a constância nessa prática, não apenas com uma intensidade afobada, que é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar. Aqui faço uma observação. A constância se diferencia da intensidade no que se refere à força e frequência. Se você é o tipo de pessoa que começa com gás total, toda empolgada e logo desanima, então é alguém intensa. Se, porém, não se abate quando o desânimo dá as caras, porque a sua mente tem um foco, então é uma pessoa constante. Por esse motivo, Paulo, enquanto estava preso, disse: posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo, que em tudo foi tentado, mas venceu. Os sofismas também são erigidos em solos rochosos, uma vez que são mentiras vestidas de verdade. Na prática, funcionam como uma espécie de vacina contra a realidade, o que significa dizer que a verdade não surte efeito
em uma mente dominada por sofismas. Estes, por sua vez, dão espaços a outro inimigo voraz destes últimos dias, a apostasia. Apostasia é o quê? O abandono, né? O abandono da fé. Pessoas que já estiveram na presença de Deus e em um determinado momento renunciam tudo isso e abandonam tudo isso na sua vida com Deus, a sua fé em Deus, tá? E, então, a apostasia, que se assenta no trono dos sofismas e dali bombardeia sem cessar a mente humana. A questão hoje é: como você se protege desses ataques? Peça a Deus dia após dia. Não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, Senhor. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras, no caso de uma mentalidade enrijecida. Assim, passamos por um processo pessoal de demolição e reestruturação, no qual as fortalezas, cauterizações, sofismas, traumas, mentiras são rompidas, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Em um de seus livros, Joyce Meyer declara que a nossa mente é, de fato, um campo de batalha. Às vezes, recebemos uma mensagem com muita alegria, mas ao processá-la, somos bombardeadas por pensamentos negativos como: você não vai conseguir, isso está além da sua capacidade, ou até mesmo por coisa pior. Posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Gideão teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor de sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. Não obstante, o anjo que lhe trouxera a mensagem respondeu: eu estarei com você nessa batalha. Juízes, capítulo 6, versículo 16, parte A, com acréscimo da autora. Mulher, sinto o Senhor lhe dizendo, agora, desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. Para isso, ore com base na oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Aleluia. As pedras do terreno da mente. Então, passamos pelo terreno das emoções, né, à beira do caminho, e agora o terreno da mente. E o segundo terreno, então, é um terreno pedregoso, né? Rochoso. E quando a gente fala de rocha, né? Rocha, pedra ainda tem vários tamanhos, né? E por isso, umas são mais fáceis, né? De esmiuçar, de quebrar, né? E mais rocha já é algo, né? Bem mais grandioso. E aí fica mais difícil, né? Esmiuçar uma rocha, não? Vai dar muito mais trabalho. E por isso a gente precisa se atentar a algumas coisas aqui, né? Na questão da mente, né? Então, porque é na mente, não nas emoções, que são construídas fortalezas mais resistentes. Não é à toa que, né? Que as fortificações são construídas com pedras, né? E quanto, vamos dizer assim, tratando da mente, quanto maior a pedra, né, mais resistente, mais difícil, né? E mais, né, nesse campo de batalha que temos na mente, quantas mulheres passando por batalhas na mente, né? E é interessante que Salomão ele vai dizer, né, que como você imagina em sua alma, né, assim você é,
né? Como imagina sua alma, assim ele é. Então você é aquilo que você pensa. Então vamos começar por aqui. O que você pensa a seu respeito? Eu não vou falar nem, eu não vou entrar nem no que Deus pensa a seu respeito. Se você quiser saber o que Deus pensa a seu respeito, a palavra vai te dar um respaldo enorme sobre o que ele pensa a seu respeito. Mas o que você pensa a seu respeito? Reflete aí, né? E é importante que todo pensamento que tivermos a nosso respeito, principalmente, né, a nosso respeito, ou outros pensamentos que tivermos a ter, se ele não estiver, né, embasado na palavra de Deus, né, é importante que a gente leve, né, cada pensamento nosso ao Senhor. Assim como a gente deve levar as nossas emoções, né, aquele que está no nosso coração, até mesmo aquele que passa pela nossa mente, aquilo que pensamos, deve ser também levado a Cristo, né? E porque se não levarmos cada pensamento que temos, independente de qual seja, e ainda que o Senhor Deus, ele já sabe tudo que pensamos, ainda assim precisamos levar isso a ele, porque se não levarmos, corremos o risco, né? De ter esses pensamentos petrificados. E aí, quando a gente não. É como se a gente precisasse levar esses pensamentos ao Deus para que eles fossem tratados, né? Serem tratados, né? E porque se não tratarmos isso, né? Tudo vai se tornando mais resistente e mais difícil de ser lidado. E são assim que fortalezas são construídas dentro da nossa mente. E para destruir uma fortaleza, né? Então a gente tem que começar, sabe? Sabe quando o pensamento ainda é uma pedrinha? Vamos colocar assim? Quando o pensamento ainda é uma pedrinha, né? E você já pega essa pedrinha e leva, Senhor, está aqui esse meu pensamento, está aqui o que eu penso ao meu respeito, né? Me ajude, né? Me ajude a esmiuçar essa pedrinha. Pedrinha, acha, né? Agora, imagina que você não vai fazendo isso. Meu Deus. Dessa pedrinha vai ficando a pedra maior. Entendeu? Aí vira, né? Vira uma rocha. Meu Deus. E nós não podemos deixar que o inimigo construa fortalezas na nossa mente. De forma alguma. Não vamos permitir. Não vamos permitir isso. Mas é interessante que quando a semente cai, né? No solo rochoso, né? Ainda assim ela brota, incrível, né? Ainda assim ela brota, ainda assim, né? Ela floresce e mas ela não consegue frutificar aquilo que é de Deus. Então, muitas das vezes as pessoas, né, recebem a mensagem com alegria, né? A fé floresce, mas na primeira provação, na primeira dificuldade, na primeira luta, né? Ela já murcha, né? Ela já murcha, ela se seca. E por quê? Não tem raízes profundas, porque para frutificar, né? Para florescer, frutificar, né? No nível máximo que precisa tem que ter raiz, né? E, enfim, precisamos tomar cuidado, né? Precisamos nos atentar para isso, porque nós precisamos agir segundo a mente de Cristo. E muitas das vezes mulheres têm se permitido levar, da mesma forma que se levam pelas suas emoções, estão deixando serem levadas pelos seus pensamentos. E nós precisamos agir segundo a mente de Cristo, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E ao mesmo tempo, né, manter essa constância. A constância em agir segundo a mente de Cristo.
E então, porque pensamentos, gente, pensamentos vêm, pensamentos vão. Alguns pensamentos permanecem. E então nós precisamos avaliar aquilo que tem passado pela nossa mente, né? E nós necessitamos agir segundo a mente de Cristo, né? Então, dentro disso, né, é, é um trabalho diário, né? É um trabalho diário, todo dia, né? Todo dia a nossa mente é bombardeada por inúmeros pensamentos. Mas a forma como lidamos com isso vai definir, né? Vai definir como esses pensamentos vão afetar a nossa vida. E eu achei interessante que ela vai falar, né, da intensidade e da constância, né? E são duas coisas totalmente diferentes, porque, né, a intensidade ela é temporária, né? E, e a constância ela vai trazer a estabilidade para que a gente possa enraizar e frutificar. Então a intensidade, né, ela, né, ela pode ser alta, média, baixa, né, por aí vai, né? Por isso que ela usou o exemplo aqui, né? Se você é daquelas mulheres que, né, começa com gás total, naquela empolgação, naquela animação, né? Mas aí daqui a pouco desanima, já aconteceu com você, né? Às vezes você começa um projeto, né? Você começa, vamos dizer assim, né? Com um exemplo bem básico, né? Que muitas mulheres fazem, às vezes começa, vou começar a academia, começa naquele gás, né? Vai. Daqui a pouco desanima. Então, isso me prova o quê? Que você é uma mulher intensa, né? Então, por isso, ao mesmo tempo que está com o gás, vai naquela intensidade, né? Com o gás. Daqui a pouco desanima, para na mesma intensidade, né? Agora, quando você não se abate, né? Quando o desânimo dá as caras, né? Porque a sua mente tem um foco, então você é uma pessoa constante. Então, tá vendo? São duas coisas bem distintas. Então, a intensidade, ela é temporária, porque ao mesmo tempo que você, né? Você se foca, você se desfoca, né, em algo. Já a constância, ela te faz permanecer, né? Mesmo quando você está desanimada, mesmo quando você está sem vontade, por causa do foco que você tem, aleluia, você permanece, né? Você continua. Então, isso te faz uma mulher constante. Então, fica a pergunta para você refletir. Você seria uma mulher intensa ou você é uma mulher constante? Uau! Uau! Então, por esse motivo, Paulo, né, ele estava, ele poderia dizer que ele estava na prisão, mas ele estava assentado, né, com Cristo nas regiões celestiais. Gente, tem lógica? Vamos ser francos, se a gente fosse analisar uma pessoa presa falar que está sentada com Cristo, né, nas regiões celestiais, né? Mas isso prova que a mente de Paulo não estava focada, né, naquilo que ele estava vivendo, né? A mentalidade, a atitude de Paulo fez toda a diferença. Então, isso evitou que a preciosa semente, né, que ele recebeu de Deus caísse em solo pedregoso. E ele mantinha o foco aonde? Em Cristo, né? Em Cristo. Então é isso. O nosso foco tem que estar em Cristo. A nossa mente tem que estar em Cristo, né? É por isso que vai falar, né? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, né? Tudo que for de boa forma, é nisso que a gente tem que pensar. Se não está nisso, se não está se enquadrando nisso, nós não temos que pensar, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque a semente que o Senhor tem nos dado, ela tem que
elas têm que serem plantadas no solo correto, né? E não é à beira do caminho, né? Que vai ser pisoteada ou roubada. E também ela não pode cair em solo pedregoso, porque também não vai frutificar. Não vai frutificar aquilo que é de Deus, né? Então a nossa mente, o nosso foco tem que estar em Cristo. E quantas mulheres, né, estão se deixando levar pelos sofismas, né, que são mentiras vestidas de verdade. Talvez você conheça mulheres que se encontram nessa situação, acreditando em mentiras, né, que são vestidas de verdade. Ou talvez você se encontre nessa situação, né? E por mais que você, né, por mais que você fale a verdade para essas mulheres, por mais que pessoas falem a verdade para você, né, é uma mente que está dominada por sofisma, né? A verdade não surte efeito, né? Porque ela prefere acreditar nas mentiras vestidas de verdade, mas não na verdade em si, né? E nós precisamos nos proteger desses ataques, né? É, desses ataques na nossa mente, seja de sofismas, seja de apostasias, né? Vou colocar o sofisma, né? As mentiras vestidas de verdade, aquilo que não é para povoar a nossa mente, né? E como é que a gente se protege desse ataque, né? A gente pode pedir a Deus, né, todos os dias, para que a nossa mente não se torne um solo rochoso. Então, que todos os dias a gente peça a Deus, né? Frisa aí para você. Senhor, não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, né? E ainda assim, você pode contar, né, com profissionais, né, mulheres que já estão, né, com a mente já em outro processo, né, já com algumas fortalezas, né, na mente, com algumas pedras, né. A gente pode contar também com a ajuda de conselheiros, de profissionais que ajudam, né, auxiliam a remover essas pedras, né. E, e assim passamos por um processo de reestruturação, de demolição, né, no qual as fortalezas, que também são traumas, né, situações que passamos, né, sofismas, mentiras, são rompidas, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Então, o nosso foco tem que ser, né, ter uma mente marcada, né, por Cristo, uma mente marcada por Sua palavra, né? E esse livro, ela fala desse livro de Joyce Meyer, né, de O Campo de Batalha da Mente, inclusive. Ele está até no meu carrinho para uma hora eu comprar. Eu estou também fazendo esses investimentos, né, em livros para leitura. E realmente, um dos maiores campos de batalha é a mente, né? Quando uma pessoa inculca alguma coisa na cabeça, né, fica difícil, né? É bem delicado. Então, muitas das vezes a gente recebe uma mensagem com muita alegria. Mas às vezes quando a gente começa a processar essa mensagem, misericórdia, né? A mente começa a ser bombardeada, né, por muitos pensamentos, e principalmente negativos, né? E aí tem mulheres que ficam nessa, né? Você não vai conseguir. Muitas mulheres com um potencial enorme, fortíssimos, mas aí né, por causa dos bombardeios na mente, né, você não vai conseguir estar além da sua capacidade, né? E por aí vai, né? Inúmeros pensamentos, né? Mulheres, né, com uma capacidade, né, maravilhosa, né, em várias áreas, mas por bombardeio na mente não se acham capazes de fazer o que precisa ser feito. E, e a Bíblia vai refletir, né, vai deixar para nós alguns casos, né, alguns exemplos de pessoas que passaram pelo mesmo, né? Gideão, né? Gideão, ele se achou, né,
o menor, né? O menor, né? E, né, da sua família, como a gente vê lá em Juízes, né, capítulo 6. Ele se achou o menor dessa casa, sendo que Deus estava falando para ele que tinha escolhido ele para libertar, né, o povo de Israel da mão dos midianitas. Olha só, eu estou chamando você para ser libertador. Ele vira, mas eu sou o menor, né? Eu sou o menor da minha família. Gente, de verdade, minhas fruzinhas, eu louvo a Deus, porque a ótica de Deus é totalmente diferente sobre nós, né? A ótica de Deus, né? Os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Nosso louvado seja Deus por isso. E enquanto Deus estava vendo, né, é, um libertador, Gideão estava se vendo como o menor, né? O menor. Foi tipo assim, eu, o menor, não pode ser outro, né? Né? Esther, né? Eu poderia citar Esther, enquanto o mundo estava vendo talvez uma menina, né? Uma menina órfã, Deus estava vendo uma rainha, meu Deus. Davi, né? Enquanto, né, as pessoas viam como um pastor, né? Deus estava vendo como um rei e um homem segundo o coração dele. Então, assim, a Bíblia está repleta, né, de exemplos para nós. E não é diferente conosco, né? Então, muitas das vezes a gente precisa parar, sabe? De, de deixar que certos pensamentos povoem a nossa mente, né? Assim, alguns pensamentos serão inevitáveis de passar pela nossa mente, mas a gente não pode permitir que eles, sabe, façam ninhos na nossa cabeça, né? E aí não só ninhos, né? Virem fortalezas e por aí vai, né? Então a gente precisa começar realmente a pedir para que o Senhor, né, a cada dia, acho que é por isso que o Paulo, né, vai falar para a gente renovar a nossa mente, né? Então a gente tem que pedir para que a cada dia o Senhor renove os nossos pensamentos, transforme os nossos pensamentos, né? Pedir para que o Senhor não permita que a nossa mente se torne um solo rochoso, em nome de Jesus, né? Então eu quero encerrar, né, com o final desse capítulo, né? Sinto o Senhor desejando agora. Desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. Então, que a gente possa pedir para que o Senhor, né, transforme a nossa mente realmente em um lugar, né, de raízes profundas, né, onde Ele possa plantar a palavra dele, a vontade dele. Então, tá aí, né, uma direção para a sua vida, né? Senhor, frutifica, planta a sua palavra, frutifica a sua palavra, aleluia, na minha mente, né? Que a minha mente, né, seja habitada, aliás, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos. Aí, ó, você vai mudando o foco. Você vai mudando o foco, aleluia, glória a Deus. Então, ore como Davi orou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe os seus pensamentos. O Senhor sabe os meus pensamentos. E muitas das vezes nós temos que orar, né, com base no Salmo 139. Senhor, sonda-me, né, sonda-me o coração, né, sonda o meu coração, né, o terreno das emoções, aleluia, né? Prova e conhece os meus pensamentos, né? O terreno da mente, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, que essa também seja a sua oração, né? Que nós venhamos ser mulheres que realmente, né, tenha uma mente focada em Cristo, uma mente focada na sua palavra, sabe? Não vamos permitir, né, que pedrinhas se tornem fortalezas na nossa mente. Em nome de Jesus. Já viu uma pedrinha aí na mente? Já leva isso em oração a Cristo.
já esmiuça essa pedra, em nome de Jesus. Não vamos permitir que a nossa mente se torne um solo rochoso, onde aquilo que é de Deus não venha frutificar, mas que a nossa mente seja um lugar de raízes profundas, para que Deus possa plantar a palavra dele e a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Então, essa é a nossa leitura de hoje. Esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo devocional.